Olá, hoje nós vamos para o capítulo 23 do livro do Eclesiástico, ou também chamado Siracida, porque o autor é Jesus ben Sirac. O livro do Eclesiástico é um livro da igreja, por isso um livro eclesiástico, né? E é um livro interessante que ele, como eu tenho dito para você, que é um livro muito próximo dos evangelhos, por quê? Porque foi escrito ali 180 anos antes de Cristo, né? É um livro que toma das coisas do dia a dia, das coisas do cotidiano e traz a partir da palavra de Deus uma sabedoria até nós. Então é um livro muito prático, muito prático. Por exemplo, hoje o capítulo 23 vai falar para a gente, aliás, o capítulo 23, ele começa com uma oração lindíssima, uma súplica para que a gente possa se livrar do pecado. Lindo, vocês vão ver. Depois tem todo um ensinamento sobre a questão do juramento, sabe? Não jurar por Deus, fazer o juramento diante de Deus, ou seja, muito interessante isso, né? E depois o capítulo traz uma reprimenda sobre a luxúria e o adultério, tá bom? Então começa com uma oração pedindo para nos livrar do pecado, passa para a gente dizendo, cuidado, não fica fazendo juramento, cuidado com a luxúria depois, e depois o adultério também. Vamos lá? Olha que interessante esse capítulo 23. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos lá então. Veja só. Presta atenção como é linda essa oração que começa o capítulo 23. Senhor, meu Pai soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios, e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote em meus pensamentos e em meu coração a doutrina da sabedoria? Para eu não ser poupado nos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam? Para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante dos meus adversários e não escarneça de mim o meu inimigo? Senhor meu Pai e Deus da minha vida, não me abandoneis às suas sugestões. Não me deis olhos altivos e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim, e não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Lindo, né? O texto continua agora falando sobre a questão dos juramentos. Veja só. Ouvi, filhos, o conhecimento que eu vos dou. Aquele que o guardar não perecerá pelos lábios, nem cairá em ações criminosas. O pecador é apanhado pela sua leviandade. O orgulhoso e o maledicente nela encontrarão motivos de queda. Que tua boca não se acostume ao juramento, porque isso leva a muitos pecados. Que o nome de Deus não esteja sempre na tua boca, e que não mistures nas tuas conversas o nome dos santos, porque nisso não estarias isento de culpa. Pois assim como um escravo submetido continuamente à tortura, dela trará cicatrizes, assim todo homem que jura pelo nome de Deus não poderá totalmente escapar do pecado. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará a sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não o justificará. Sua casa será cheia de castigos. Há uma outra palavra que merece a morte, e não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo está longe dos homens piedosos. Tudo isso está longe dos homens piedosos, que não se comprazem em tais crimes. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Lembra-te de teu pai e de tua mãe, quando te achares no meio dos poderosos, para não acontecer que Deus se esqueça de ti e na presença deles, e que, tornando-te insensato pela tua excessiva familiaridade, tenhas de suportar o insulto, e desejes não ter nascido e amaldiçoes o dia do teu nascimento. O homem acostumado a dizer palavras injuriosas
jamais corrigirá isso. A partir de agora, o texto fala sobre a luxúria e principalmente sobre o adultério. Duas espécies de pessoa multiplicam os pecados e a terceira atrai sobre si a cólera e a perdição. A alma que queima como um fogo ardente não se apagará antes de ter devorado alguma coisa. O homem que abusa de seu próprio corpo não terá sossego enquanto não acender uma fogueira. Para o fornicador, todo alimento é doce, não se cansará de pecar até a morte. O homem que profana seu leito prejudica-se a si mesmo e diz: quem me vê? As trevas me rodeiam, as paredes me escondem, ninguém me olha. A quem temerei? O Altíssimo não se recordará de meus pecados. E ele não compreende que o olhar de Deus tudo vê, que um semelhante temor humano exclui dele o temor a Deus e que os olhos dos homens o temem. Ele não sabe que os olhos do Senhor são muito mais luminosos que o sol, que examinam por todos os lados o procedimento dos homens, as profundezas dos abismos e investigam o coração humano até em seus mais íntimos esconderijos. Pois o Senhor Deus conhecia todas as coisas antes de tê-las criado, e as vê todas depois que as completou. Esse tal será castigado nas praças públicas da cidade, será posto em fuga como o potro da égua e será apanhado onde menos o esperar. Será vexado diante de todos porque não compreendeu o que é o temor a Deus. Assim também aparecerá toda mulher que deixar seu marido e lhe der como herdeiro um filho adulterino, porque primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo e em segundo lugar pecou contra o seu marido, cometendo assim um adultério, dando-se a si filhos de outro homem. Essa mulher será trazida perante a assembleia e seus filhos serão vigiados. Seus filhos não pegarão raízes, seus ramos não darão frutos. Ela deixará uma memória maldita e sua desonra jamais se apagará. E todos aqueles que lhe sobreviverem reconhecerão que nada é melhor do que o temor a Deus e nada mais suave que guardar os seus preceitos. É uma grande glória seguir o Senhor, pois é Ele quem dá vida longa. Muito bem, nós temos aqui um texto bastante moralista, muito interessante, mas ao mesmo tempo um texto também que olha para Deus como um Deus misericordioso. Deixa eu te explicar, o texto começa com uma oração pedindo para que Deus nos livre dos pecados, né? Nos livre do pecado, nos livrando de todas as armadilhas do pecado. É interessante, eu vou te explicar depois, que esse texto chama Deus de Pai. Mas não é o Pai que Jesus usa depois no Pai Nosso. O Pai aqui é um outro tipo de Pai, é o Pai mais o Pai de Israel, o Pai do povo de Deus, né? Jesus lá vai usar Pai como meu Pai, Paizinho, Abba, que é diferente. Mas é um texto muito parecido depois com o Pai Nosso, porque Jesus vai nos pedir no Pai Nosso, há uma súplica para que a gente não caia na tentação. Nesse texto aqui, há uma súplica para que a gente não peque. Então tem um paralelo muito interessante, muito interessante. O texto continua trazendo uma reprimenda muito séria sobre o juramento. Primeira coisa, jurar por Deus. Isto é proibido na Bíblia, neste texto de Eclesiástico, e já vem essa proibição desde lá de trás. Você sabe por que a gente não pode jurar por Deus? Deixa eu te explicar por quê. Porque quando eu juro por alguém, eu estou chamando este alguém como minha testemunha. Se você jura por Deus, você está invocando Deus como sua testemunha. Ora, eu não posso, eu, criatura, invocar Deus como minha testemunha. Primeiro, porque eu sou pecador. Segundo, porque eu mudo a todo tempo. E Deus não pode ser testemunha de um pecador. E Deus não pode ser testemunha de alguém que muda ao sabor do vento, sendo que Deus é perfeitíssimo, santíssimo e imutável. Por isso, é uma afronta jurar por Deus, porque eu o chamo como minha testemunha. Então não se jura por Deus.
Mas o texto aqui faz uma advertência sobre essa questão da pessoa que fica jurando por tudo. Não. Porque se você jura, você tem que ir até o final. Porque se você não cumprir o seu juramento, você vira réu mesmo. Vira réu. E o texto vai terminar bastante com um olhar muito moralista sobre as relações sexuais, sobre a questão do adultério. O texto é muito claro em dizer aqui, né, usando até aquele provérbio numérico, coisas horríveis, duas espécies de pessoas multiplicam os pecados. E as espécies de pessoas que multiplicam o pecado é a alma que queima, o homem que abusa do próprio corpo, né? O fornicador, né? Fornicador. Então, aqui, este texto, ele dá um peso grande, muito grande, à questão do pecado relacionado às coisas sexuais, e é muito taxativo, dizendo que é um pecado grave, que as trevas rodeiam, e ainda faz uma lembrança que a pessoa que pensa que está pecando escondido aí, de que ninguém está vendo o seu pecado, não se engane, Deus vê tudo. A pessoa pode dizer, mas ninguém está me vendo, ninguém está me olhando, Deus nem vai saber do que eu estou fazendo. Não, Deus que tudo criou, tudo vê, né? Tudo vê. E o texto termina com uma chamada de atenção muito séria para a questão do adultério. É claro que o texto aqui fala do adultério da mulher. Por quê? Porque naquele contexto, né, o adultério do homem nem era considerado, mas a mulher que adulterava, que tinha um filho fora do casamento, que trazia um filho, esta mulher e o seu filho, que nasceu fora do casamento, era praticamente banido, né, praticamente rechaçado. Tá bom? Vamos lá, vamos ver alguns versículos para a gente entender. Muito bem. Veja como começa a oração. Senhor meu Pai e soberano da minha vida, não me abandoneis ao conselho dos meus lábios. Espera aí. Pai aqui, Pai. É bom, a gente que está estudando a Bíblia, a gente tem que saber. No Antigo Testamento, as pessoas não chamam Deus de Pai. Pai é raramente usado no Antigo Testamento se aplicando a Deus, né? Aqui é mais no sentido, esse Pai aqui, é mais no sentido que Deus é Pai do povo de Israel. Ou Deus de meu, mais no sentido assim, Deus de meu Pai. É mais nesse sentido, né? Aqui o Pai não é o Pai carinhoso, Paizinho, Abá, que Jesus ensinou pra gente, não. Como eu disse para você, raramente se usa o termo Pai aplicado a Deus, no Antigo Testamento. Mas quando se usa, não se usa dizendo assim que Ele é o meu Pai, mas usa mais assim, o Deus de meu Pai, ou então Pai do povo de Israel, não um Pai meu, não um Pai meu. Jesus já ensinou a gente que Deus é meu Paizinho, tá? Então esse Pai aqui não é o mesmo Pai que Jesus ensinou a gente, é mais assim, o Deus de meu Pai, ou então o Pai do povo, né? Tá bom? Vamos lá. O versículo 4 fala assim, olha a súplica, Senhor meu Pai e Deus da minha vida, não me abandoneis às suas sugestões. Que sugestões? Sugestões da vida. Não me deixe abandonar a sugestão que a vida me dá. Qual que é a sugestão que a vida me dá? As tentações. Então, por isso que eu disse para você, olha que interessante, é muito parecido com o Pai Nosso que Jesus vai ensinar para a gente. Não me abandoneis às sugestões da vida, ou seja, não me abandoneis nas tentações. Né? Interessante, né? Aqui a gente tem uma coisa interessante. 12, 13, 14, os versículos 12, 13 e 14, tem uma figura de linguagem interessante. 12, 13 e 14, olha que interessante. Acompanha comigo. O homem que jura com frequência será cheio de iniquidade, e o flagelo não deixará sua casa. Se não cumprir o juramento, sua culpa recairá sobre ele, e se dissimular, pecará duplamente. Se jurar em vão, isso não justificará, sua casa será cheia de castigo. Olha o estilo desse texto.
Esse aqui é um estilo muito interessante chamado estilo casuístico. O estilo casuístico coloca 3 casos de gravidade de alguma coisa crescente. Uma baixa, uma média e uma alta gravidade, né? Após de ter feito o enunciado de um princípio geral. Isso chamado estilo casuístico. É muito comum na Bíblia. Deixa eu te explicar. São um enunciado geral, veja só que interessante, né? Assim todo homem que jura por Deus não poderá totalmente escapar do pecado. Aí apresenta depois do enunciado geral 3 casos de gravidade crescente. O homem que jura com frequência, aquele que não cumpriu o juramento e se jurar em vão. 3 casos crescentes, 3 casos de gravidade crescente para justificar aquele enunciado que foi feito no começo. Isso é chamado estilo casuístico. Eu estou falando isso para você porque como a gente está estudando a Bíblia, é bom a gente saber que esse estilo casuístico, ele acontece mais vezes. Apresenta o enunciado e depois você dá 3 casos crescentes de gravidade para ir justificando aquele enunciado, tá bom? Muito bem. E a gente termina aqui, deixa eu te dizer aqui, no versículo 21, a gente vai, lembra que nos livros sapienciais tem os chamados provérbios numéricos? 2 coisas deixa o Senhor triste, a terceira, 3 coisas alegra o coração no homem, a quarta, então aqui nós temos um provérbio numérico. 2 espécies de pessoas multiplicam os pecados, e a terceira atrai sobre si a cólera e a perdição. É o chamado provérbio numérico. E para terminar, nós temos aqui no versículo 30, só para você entender aqui, 30 aqui, vem aqui comigo, 30 rapidinho. Este tal será castigado nas praças públicas da cidade, né? Será posto em fuga como posto e será apanhado onde menos esperar. Quem é que será castigado? Aquele que pratica o adultério. Lembrando que o Levítico, capítulo 20 e Deuteronômio, capítulo 22, dava pena de morte para quem era adúltero. Mas aqui, mais tarde, essa pena de morte, ela é substituída pela flagelação em praça pública. O que nós vemos aqui é que no tempo de Ben Siraque, quando ele escreve, já a pena de morte não é usada mais, pena de morte por apedrejamento, mas é usado mais aquela punição, aquela flagelação em praça pública. Tá bom? Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teledo et tribuilda, radix Davidi. Aleluia.